Boa tarde, gente amada. Que bom poder estar aqui com vocês de novo no Cura da Alma. O Cura da Alma agora está com um grupo no Facebook. Algumas pessoas, querem ter esse tipo de acesso onde podem até mais facilmente compartilhar também suas ideias. Então, nós jogamos. Eu mandei convite para algumas pessoas e vocês façam a divulgação, né? Na medida que forem vendo aí, percebendo, vão aderindo e fazendo a divulgação. Eu não tenho muito jeito para ficar nessa coisa de divulgação. Mando para pessoas conhecidas, para pessoas que eu sei que de certa forma vão ler, compartilhar ou não, né? É outra história. É só um meio de a gente poder estar participando com vocês. Vocês viram que eu troquei o óculos, né? Eu peguei um outro óculos aí, a moda Elton John, porque aquele um quebrou a haste. Aí eu estava olhando vídeos e falei, meu Deus, né? Ficou tudo torto. Mas não tem problema, né? A gente também não tem que ficar bonito toda hora. A gente é bonito só sempre, né? Não precisa ser toda hora. Uma pergunta, né? Na sequência dessa questão de livrando-me do inferno, na sequência temos aqui uma outra pergunta, Apocalipse 21:8. Mas quanto aos medrosos e aos incrédulos e aos abomináveis, os homicidas, os adúlteros, os feiticeiros, os idólatras e a todos os mentirosos, sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. A pessoa me diz, sou uma pessoa tímida ou insegura, tenho dificuldades de me colocar em público, às vezes conforme o ambiente, até mesmo de frequentar ou permanecer em uma festa. Fiz vários cursos e nunca tive coragem de comparecer a uma colação de grau. Quase enlouqueço quando tenho que falar em público. Dizem que isso é ser medrosa, tímida e que eu irei sofrer a segunda morte no inferno. Isso não é justo. Pergunta, né? Isso não é injusto, considerando meus traumas de infância, minhas experiências relacionais dolorosas e das quais ainda não consegui me curar? Perfeitamente injusto! Se Deus fosse injusto, ele faria isso. Certo? Se ele fosse injusto, ele poderia fazer isso. É perfeitamente injusto o que te falaram, a maneira como colocaram isso para você. Minha irmã, primeiro, eu gostaria de dizer a você que você foi muito corajosa, ousada em fazer essa pergunta. Imagino que você deve ter violentado aí sua própria alma para chegar a expor o seu sofrimento e a sua dor, principalmente dessa forma, né? Não nos conhecemos. E você me fez colocações que eu não posso colocar aqui e que eu acredito assim, você foi muito corajosa, muito ousada, né? Segundo, eu gostaria de dizer com muito cuidado aquilo que você já leu, já ouviu de mim, através de outras postagens. No inferno você já tem vivido, pois é uma situação torturante, né? Angustiante nas mãos dos seus sentimentos
opressores, né? São sentimentos que envolvem ressentimentos, mágoas, tristezas, frustrações, angústias opressoras na sua vida. Então, eu quero dizer para você, em terceiro lugar, né, que no inferno você já está. No inferno você já tem vivido todos esses anos de angústia, de aflição, de tormento, de tortura emocional. Então você já está no inferno. Agora, a grande novidade, a grande maravilha é que esse inferno acabou, querida. Esse inferno está destruído. Esse inferno não existe mais para você, né? E agora o que eu tenho para você é uma boa notícia, que chegou a hora de sair dele. Chegou a hora de sair dele. Chegou a hora de passar pela porta e achar pastagens. Sabe? A porta é Cristo, né? Você sabe disso tão bem quanto eu. Quando João revela que os medrosos, os tímidos, não herdarão o reino dos céus, ele joga esses medrosos, esses tímidos, né? Num contexto assim de feitiçaria, de idolatria, de abominação, de homicídio, sabe? Sabe por quê? Porque ele está falando exatamente daquelas pessoas que durante o período de perseguição da igreja, aqueles momentos de aflição, de angústia, em que a igreja era perseguida e começava a ser perseguida, esse pessoal recuava, voltava atrás. Não é digno do reino dos céus aquele que põe a mão no arado e olha para trás. Esse pessoal caía fora, esse pessoal deixava e ia lá lamber a bota do imperador. Sabe? Como muita gente faz hoje, né? Lambendo bota de político, de prefeito, de vereador, de deputado, de governador, de presidente, de senador. Fica aí, são os lambe-botas, tá? Não estou falando outra coisa não, é lambe-botas, né? Para não usar outras expressões que eu acho que não caberia aqui, não é o nosso objetivo aqui, mas é exatamente isso. Esse pessoal recuava de medo da perseguição, de medo, aí vai lá se curvar diante do imperador. Sabe, não era uma questão política, era uma questão de não ter convicção da própria fé, de não ter firmeza naquilo que professava. Então, João está falando desse povo, dessa gente que vive na mentira religiosa, que vive na mentira do engano ideológico, o engano existencial, né? Acredita que a vida é aqui, só aqui, acabou, e fim de conversa. Esse pessoal que sabe que entra na vida do reino em Cristo, através de rituais, por livre-arbítrio. Eu resolvi ser santo, eu resolvi ser salvo por livre-arbítrio. Não é salvo pela graça, é salvo por livre-arbítrio. Então cai no processo filosófico, no existencialismo, no humanismo, sabe, como se isso fosse a verdadeira fé. Não é, infelizmente não é. Tem muita coisa boa, não estou dizendo que tem muita coisa boa, mas ainda não são os valores do reino. Os valores do reino são outros, né? Não são nem religiosos, são valores do reino. Tá? A religião é Cristo, é Ele que faz o religamento entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Isso é ponto decidido na palavra. Paulo diz claramente, Paulo revela isso, mostra isso, que Ele é este elo que une o homem a Deus. Então, quando você percorre a revelação, o Apocalipse, sabe, de João, quando você lê o Evangelho de João, você vai ler o Apocalipse, você vai perceber isso, vai aprender isso. Não se afobe, né? Não se afobe. Mas que João está falando
dessa situação, drástica, terrível, né? Dessa falsidade, dessa hipocrisia dentro do cristianismo, tá? A cura das suas dores, querida, através do exercício, desde a sua aceitação do Cristo, da palavra da vida, e deixando os seus sentimentos e emoções sob o controle do Espírito Santo, buscando produzir o fruto do Espírito, a bondade, o amor, a longanimidade, a benignidade, o domínio próprio, a mansidão, a paz, a alegria, a temperança, a convicção, né? O amor, sabe? É o processo de cura das suas dores, né? Dos seus males, né? Exercitando o perdão, querida, né? Eu já te falei em outro momento, exercita o perdão. Exercita o perdão. E para você também, que está me ouvindo aqui, que vive preso, né? Vive preso a ressentimentos, a mágoas, a tristezas, e muitas vezes acreditando, né, que está tudo bem. Não, tudo bem, eu sou humano. Sim, você é humano, mas você foi chamado ao exercício do perdão, a ser perfeito como ele é perfeito. Então, nesse momento, eu estou dizendo também para você, né, que esse exercício de misericórdia, essa produção do fruto do Espírito, né, de uma vida controlada pelo Espírito, uma vida guiada pelo Espírito, é que vai despertar em você o potencial da sua ousadia, da sua coragem, da sua intrepidez, sabe? É aí que você vai tendo convicção da pessoa maravilhosa que você é nas mãos de Deus para produzir algo grande, tremendo no meio dos homens, para expressar o Cristo, a glória de Deus, né? A todas as pessoas, inclusive a você, sabe? Não é convencimento nenhum, é humildade, Aprendei de mim, diz o Senhor, que sou manso e humilde de coração. Então, isso não é vanglória, sabe? Porque a humildade, eu preciso reconhecer a humildade em mim para exercitar a humildade de ser como Cristo, humildade de ser como Cristo, deixar de ser eu, deixar a minha vanglória, deixar o meu orgulho, deixar o meu ego, minha centralização no próprio umbigo. Então, essa humildade de se entregar à cruz, à autonegação, ela é necessária na sua vida, na minha vida, na nossa vida, na vida de igreja, e na vida da igreja ela é real, né? Na vida da igreja ela é real. E você não pode ter nenhuma dúvida a respeito disso, né? Isso vai ativar. Quando você exercitar o perdão, né? Há coisas a perdoar. Se os ressentimentos estão te prendendo, estão te impedindo de avançar, estão se impedindo de manifestar a grandeza com a qual Deus te criou, é porque alguma coisa está prendendo isso. E uma das coisas mais tremendas, mais cadeadas, né? Mais fechaduras, mais trancas de tudo isso, são os ressentimentos, as mágoas, o não perdão, não perdoar a si mesmo, né? Não perdoar os outros, não perdoar a si mesmo. É fatal. E vai despertar você para a vida. O exercício do amor desperta para a vida. A produção do fruto,
do Espírito, lá em Gálatas 5. Gálatas 5, lembra aí, vai lá olhar. Mas leia tudo, né? Eu não gosto de citar versículo, porque eu cito versículo, a pessoa vai ler só o versículo, não, leia o contexto. Então, em Gálatas 5, vai lá em Gálatas 5 e leia, né? O fruto da carne e o fruto do Espírito, sabe? E você vai entender do que eu estou falando. Mas quando você passar a exercitar essa produção do fruto, você vai perceber, né, que a sua potencialidade desperta para a vida, desperta. Existe no universo, já falei sobre isso, posso falar mais tarde outra vez, um oportunista no mundo espiritual. É uma força opressora que talvez você não tenha percebido. Essa força procura destruir o bem, a bênção, a glória de Deus, que ele não pode destruir a glória, mas a glória que está em você ele pode impedir de se manifestar se você o permitir. E tudo aquilo que Deus faz, né, para levantar pessoas como eu, como você. Eu não sou diferente de você. Eu não sou diferente de você. Também carreguei ressentimentos, também carreguei mágoas, também me vi tolhido por tudo isso, preso, sabe? Como se eu estivesse amarrado a cordas de elásticos e eu consigo ir, avançar até certo ponto, de repente aquilo puxa e bomba, eu volto lá atrás, tenho que começar tudo do zero de novo e às vezes eu não consigo, né? E descobrindo isto, é que eu comecei a fazer essa revisão e achei a porta de saída do inferno. Jesus disse, eu sou a porta. E Jesus disse, eu sou a porta, eu sou a porta, eu sou a porta. Quem entrar e sair por mim, quem sair por mim, achará pastagens. Achará pastagens. E é tão gostoso achar os passos verdejantes, as águas de descanso, o refrigério, me encontrar à sombra do Onipotente. É maravilhoso, mas essa passagem pela porta, né? Ela é necessária. Eu quero dizer mais uma coisa, querida, que o inferno não pode cobrar de você as coisas que o próprio inferno provocou. Sabe por quê? Porque um dia lá na cruz, lá no Calvário, no Gólgota, um homem chamado Jesus, pleno de Cristo, foi para a cruz, morreu e quitou a nota de dívida que era contra nós, contra mim, contra você, contra os homens. Ele quitou e essa nota foi cancelada, foi cravada na cruz, rasgada, anulada. E nós somos resgatados dessa opressão toda pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro, não tem preço. Nós somos tão valorosos para Deus que não houve um preço que ele pudesse pagar. Por isso ele pagou com o sangue do próprio Filho, encarnado como homem. Percebe? Então não há mais culpa, não há mais por que carregar culpa, por que carregar acusações, por que carregar condenações. Sabe? Palavras malditas como essa, você vai para o inferno porque você é tímida, você vai para o inferno porque você tem medo, o medo humano. Isso é uma palavra maldita, é dita pelo inferno para você, sabe? O que você precisa agora, nesse momento, é sair do inferno, como tem saído, sabe? Tem saído. E não deixar que o inimigo te puxe com essas cordas, cortar corda por corda. Comece com perdão. Comece aceitando o perdão sobre a sua própria vida. Ele te perdoou de tudo, até desse sentimento agora.
sabe? Até desse sentimento. Não há culpa. Não há culpa. Então, amada, o fato de você conhecer isso, o fato de você não conhecer isso, não saber isso tão profundamente, não quer dizer que você não tenha ou não possua essa libertação. Eu estou só comunicando a você, né? Entrando no seu inferno, como Cristo entrou no meu, como Cristo entra no seu, entrando no seu inferno e dizendo para você: vamos sair, tem um caminho de saída, vamos começar, aceite o perdão de Cristo, você aceita? Eu também já passei por isso, alguém já disse para mim, perdoe-se, se você não se perdoar como Cristo te perdoou, não tem jeito de andar. Então, esse perdão, agora, eu peço a você, né, que apenas me escute nesse momento. E você também, amado, amada, que está assistindo esse vídeo. Aceite o perdão de Cristo a você, agora, para que a sua vida comece a fluir e o inferno comece a ser enrolado, porque o inferno, sim, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Você não. Deus te abençoe.